Olá pessoal! Não há dúvidas sobre a resistência do corpo à corrosão. Mesmo nos primeiros crossovers, os chips parecem que acabaram de aparecer. Em um Sportage usado, reserve um tempo para abrir o capô. O fato é que o castelo dele é fraco. Aliás, nos carros em garantia, a fechadura costumava ser atualizada gratuitamente. Os bocais do lavador do para-brisa e do vidro traseiro também estão em risco, eles também foram substituídos na garantia. No entanto, as peças custam um bom dinheiro e não prejudicam muito o bolso do segundo proprietário. Mas se quiser instalar isolamento acústico adicional, você terá que gastar dinheiro. No entanto, não são poucas as pessoas que desejam tornar seu crossover mais silencioso. Embora, na minha opinião, mesmo na versão padrão o carro não possa ser considerado muito barulhento. Quanto aos equipamentos elétricos, o Kia Sportage tem tudo em ordem. A parte elétrica não é complicada, por isso não incomoda com falhas. Embora, ao mesmo tempo, os proprietários frequentemente reclamem dos faróis de neblina que queimam periodicamente. Via de regra, eles precisam ser trocados uma vez por ano. Ocasionalmente, ocorrem avarias no funcionamento do sistema de fecho centralizado, vidros elétricos e sistema multimédia. Mas eles não são bons em estatísticas. Mas às vezes ocorrem problemas com motores. O 4, de 2 litros pode sofrer arranhões no grupo cilindro-pistão. Isso geralmente acontece por dois motivos, devido ao nível insuficiente de óleo e falha do catalisador. Com o primeiro motivo, tudo fica mais ou menos claro. Devido aos baixos níveis de fluido, geralmente ocorre falta de óleo. Nesse caso, os pistões se movem a seco ao longo dos cilindros, deixando marcas e marcas em suas paredes. Portanto, estabeleça como regra monitorar regularmente a quantidade de óleo no motor. Se estiver sempre dentro dos limites normais, esses problemas nunca acontecerão. É uma questão completamente diferente se o neutralizador falhar. Assim que você sentir que algo está errado, e isso pode acontecer já a 50 a 80 mil km, troque-o com urgência por um novo. O fato é que a parte funcional do catalisador consiste em favos de cerâmica, que são destruídos quando falham. Pequenas partículas de cerâmica são sugadas de volta para o motor, arranhando as paredes do cilindro como uma lixa. Considere que o reparo do motor ou a substituição do bloco de cilindros são garantidos. Portanto, fique de olho no neutralizador e troque-o na hora certa. Alguns proprietários cortam o catalisador com falha e instalam o chamado chamariz. Além disso, isso se aplica em menor grau ao motor de aspiração natural de 1,6 litros com 132 cavalos de potência. É verdade que este motor é muito raro em nosso mercado. O mesmo não pode ser dito de sua versão turboalimentada de mesmo volume. O motor ainda não acumulou estatísticas de avarias, talvez devido à sua idade relativamente jovem. No entanto, este motor não apresenta muitos problemas até o momento. Mesmo o turboalimentador ainda não se comprometeu de forma alguma. Mas alguns Hyundai Tucson já percorreram algumas centenas de milhares de km. Esperamos que a situação da confiabilidade não mude drasticamente com o tempo. Ambos os motores são equipados com uma corrente metálica para acionar o mecanismo de distribuição de gás. A vida útil regulamentada é de cerca de 200 mil km. Na realidade, ela pode suportar mais. Até o momento, nenhum caso de estiramento prematuro da corrente foi registrado. Mas há uma grande probabilidade de que no 4º ou 5º ano de vida os motores a gasolina comecem a suar óleo devido a vedações e retentores ressecados. O fato é que os motores não possuem as juntas a que estamos acostumados. Todos os acessórios do motor são montados sobre um selante que seca após 5 a 6 anos de serviço. Um problema semelhante também é relevante para o turbodiesel de 185 cavalos. Embora no geral o motor seja muito confiável. No entanto, ele prefere combustível de alta qualidade e conformidade com os regulamentos de troca de óleo e filtro. Se todas essas condições forem atendidas, o motor diesel durará muito tempo. Talvez também possamos recomendar que depois de trabalhar no limite por muito tempo, deixe o motor funcionar por alguns minutos em marcha lenta para resfriar os mancais da turbina. Embora os motores modernos de combustível pesado não necessitem particularmente de temporização adicional, esta recomendação não será supérflua. Mas com uma transmissão automática DCT de dupla embreagem de 7 velocidades, ocasionalmente ocorrem problemas. Mesmo em cópias relativamente novas, a caixa pode gaguejar e sacudir em engarrafamentos, o que, no entanto, não é motivo para reparos urgentes. Normalmente, no intervalo de 100,000 a 150,000 km, será necessário trocar o kit de embreagem ou unidade mecatrónica.
O principal procedimento que prolonga a vida útil desse mecanismo são as TRO. A manutenção oportuna e de alta qualidade, aliada a um estilo de direção cuidadoso, realmente ajudará a prolongar a vida útil da caixa. Uma atitude cuidadosa afetará, sem dúvida, a vida útil da embreagem eletrónica que conecta as rodas traseiras quando as rodas dianteiras escorregam em uma transmissão 4x4. O custo da suspensão também depende do seu estilo de condução. No entanto, alguns elementos inicialmente não têm uma vida útil decente. Por exemplo, os amortecedores nem sempre duram tanto quanto deveriam e começam a vazar entre 50.000 e 70.000 km. Se falharem, em vez de uma peça sobressalente padrão, é melhor instalar uma marca não original, mas bem conhecida. Alguns proprietários reclamam do barulho dos rolamentos do cubo após cerca de 50.000 km, cuja vida útil geralmente é o dobro. Mais ou menos ao mesmo tempo, os rolamentos das escoras dianteiras podem ranger ao girar o volante. Mas o rangido dos mecanismos de freio ocorre quando a pinça traseira emperra. Esta é considerada uma ferida proprietária do Kia Sportage. Normalmente, os mestres dos postos conseguem desenvolver um mecanismo usando produtos químicos automotivos. Mas se a doença estiver avançada, você terá que comprar um novo conjunto de pinça. Depois de tudo isso, substituir os suportes do estabilizador a cada 30,000 a 50,000 km parece um evento completamente natural. Portanto, um Sportage usado pode ser altamente recomendado para compra. Especialmente em uma idade tão jovem. Para se proteger completamente de surpresas desagradáveis no futuro, evite apenas modificações com uma caixa de câmbio robótica DCT. A propósito, ele foi combinado apenas com um motor 1,6 litros de 177 cavalos. As versões com motor diesel de 2 litros são consideradas quase perfeitas em termos de confiabilidade. É ainda melhor levar o carro depois do restyling, quando o robô já foi totalmente abolido, e com o diesel 4 começaram a instalar um automático padrão de 8 marchas. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.